Fala aí, galera. Aqui é o Cidadão X. Galera, eu tava aqui olhando, né, o meu canal hoje, e em virtude do excesso de conteúdo e conteúdos mais longos, né, eu tenho menos visualizações. Sempre tem essa relação de alcance, views, na plataforma. YouTube trabalha muito em cima disso. Além, é claro, de todo o sistema de censura e sabotagem. Tanto de canais considerados no family friends, como as diretrizes do YouTube me classificam, como alguns temas também que são proibidos, né, de serem citados aqui. Algumas palavras-chave que o algoritmo bloqueia. Isso tudo reduz o alcance, isso tudo prejudica, né, o produtor de conteúdo, que fica muito limitado no que ele pode ou não falar ou abordar. Mas 5 anos, 6 anos atrás, né, eu comecei primeiro com um site, só como teste ali, e depois eu migrei para a plataforma do YouTube, que naquela época você tinha uma grande liberdade para produzir conteúdo. Hoje já não tem mais, já não vale mais muito a pena investir nisso, mesmo porque não há retorno financeiro, né, e nem a garantia de reconhecimento, né, por parte da plataforma, ou até as pessoas que não vão te assistir, então nunca vão saber se eu falei a verdade ou não, se eu estava certo ou não. E é engraçado, né, cara? Eu tava olhando conteúdos. Faz 3 ou 4 dias que eu não posto nada, e eu tenho problemas com isso. Eu tô com excesso de conteúdo, eu produzo muito, né? Minha cabeça fica trabalhando a milhão, ou seja, tipo uma hiperatividade, e ao mesmo tempo eu sou desmotivado na questão de editar, publicar para vocês. É muito complicada essa relação. E ainda tem que as escolhas dos temas, o equilíbrio entre eles, para não ser muito chato, para não ser muito pesado, os compromissos que eu assumo aqui. Tudo isso influi, galera. Tem gente até que se incomoda com esse pequeno trecho de introdução que eu faço nos meus vídeos, mas eu uso sempre como uma espécie de, sei lá, uma forma de esquentar minha voz, esquentar aqui o ritmo de gravação para melhorar, talvez no segundo ou terceiro vídeo que eu gravo. Às vezes eu nem passo disso, falo alguma bobagem aqui e nem edito para vocês, nem publico. Mas também estava olhando aqui no meu canal, vídeos antigos, não tão antigos assim, porque o YouTube deletou vários dos meus vídeos, com as suas novas diretrizes, vídeos que antes eram legais, com uma boa média de alcance, permitidos, de repente são motivos para você tomar uma pancada aqui no YouTube, um strike, uma punição. O que era permitido antes, hoje já não é permitido, e você toma um strike por um vídeo de 4, 5 anos atrás. Então eu tenho muito vídeo deletado, muito vídeo que não existe mais, mas eu me lembro de muita coisa que eu falei. Por exemplo, hoje a galera fala muito dessa guerra entre Ucrânia e Rússia, essa operação militar russa dentro do território ucraniano, e todos os envolvidos ali. Poucos comentam sobre a participação efetiva da OTAN, e por trás da OTAN você tem os Estados Unidos querendo provocar uma guerra contra a Rússia. É muito fácil, até se você tiver a boa vontade de entender, você observar isso hoje na prática. Só que é curioso que essa guerra aí não tem tanto tempo assim, pouco mais de um ano, e eu falava sobre isso há 4, 5 anos atrás, cara. Eu tenho vídeos aí de mais de 4 anos atrás falando que a OTAN estava cercando a Rússia e iria provocar uma guerra a mando dos Estados Unidos. E eu falava inclusive de todos os personagens desse teatro de guerra. Falava exatamente de como os Estados Unidos opera por uma guerra indireta para provocar os seus adversários, e tem também a presença ali da Ucrânia como fantoche, ideal para o momento, como já foi a Geórgia no passado, mas não se sustentou numa guerra contra a Rússia, e a Ucrânia nesse momento consegue ficar sendo devastada ali pela Rússia continuamente, com a ajuda da OTAN, que está metendo milhares e milhares de dólares em empréstimo, não é doação, em empréstimo para a Ucrânia, para ser sucateado lá, enquanto eles queimam lá os seus ativos, queimam lá sua sucata, seu material descartável, e renovam seus contratos, comprando mais equipamentos. Cara, é tudo um esquema de guerra. E os Estados Unidos têm o objetivo de bater de frente com a Rússia, que é um concorrente no domínio mundial. E eu falava sobre isso 4 ou 5 anos atrás. Inclusive até falei do envolvimento, o possível, potencial envolvimento da China
Se houvesse um conflito direto entre Estados Unidos e Rússia, que a China só espera o momento certo de emplacar, de atuar nesse teatro, e entrar de vez na guerra. Só que não a favor de um ou de outro, a favor dela mesma. Se os Estados Unidos abrirem uma frente direta de batalha com a Rússia, e mobilizar suas forças militares contra a Rússia, ela vai ficar exposta para um inimigo que pode inclusive atacar os Estados Unidos em casa. Lógico que tem que ter um inimigo que tem essa força bélica para isso. É a China. Então eu falava, se a águia imperialista americana avançar contra o urso russo, vai ficar com o pescoço exposto pro dragão chinês. Eu falava isso, cara, 4, 5 anos atrás. E é engraçado que eu vejo muitos especialistas falando sobre guerra hoje na Ucrânia e Rússia, né? Evitam falar de OTAN e Estados Unidos, né? Mas é evidente que eles têm participação. E eu tenho muito para falar sobre isso, se você quiser, para, sei lá, confirmar, né, a minha visão sobre o assunto. E eu fico observando que ninguém falava disso, né, 4, 5 anos atrás, não como eu falava. Eu não estou me gabando de ser o único. Sim, deveriam ter outros canais, outros, digamos, analistas que conseguiam observar isso, porque era evidente para quem queria ver. Mas a maioria, cara, eu desafio você pegar o canal que você gosta hoje, talvez ele tenha até, né, uma simulação de propriedade para falar do assunto. Eu quero ver se 4, 5 anos atrás ele estava falando sobre essa guerra, né, que se confirmou agora. É muito interessante isso. Eu acertei, como acertei tantos outros assuntos, né? Na época também eu falava muito do impeachment, né? Não como Modinha e os outros, né, apoiando o impeachment, apoiando a situação envolvendo ali a Dilma para derrubar o governo e tal. Não, eu falava que o impeachment era golpe, que não passava de uma manobra golpista. Só que é uma manobra golpista legal, né, que foi por meio das vias de lei. O próprio impeachment, como foi imposto a Dilma, foi um golpe. E a evidência disso foram as manobras. Inventar um crime de pedalada, como o presidente da Câmara operou junto com o presidente do Senado, junto dos membros do STF e alguns outros personagens, como o pessoal mobilizado aqui nas ruas, né, com investimento inclusive externo, cobrando aí, inclusive ele está com black blocs, cobrando impeachment, o surgimento de MBLs da vida aí, essa extrema direita que na época era só os patinhos, hoje são os fascistinhas. Eu falava de tudo isso lá atrás, cara. Era só você observar os envolvidos no impeachment da Dilma, os mais interessados, os mais empenhados. Acho que o principal deles foi o Temer, o maior beneficiado, que ficou no lugar da Dilma. Mas você tinha Eduardo Cunha, cara, né, mobilizando o impeachment, manobrando toda a situação. Eduardo Cunha, bandido, corrupto, condenado. Já naquela época, que ficou meio mordido com a Dilma, que não quis salvar ele. Deixou o processo correr, tanto é que ele foi preso depois. Mas antes disso ele foi lá e se vingou da Dilma, entregando o poder para o Temer, achando que talvez o Temer fosse dar uma força para ele, né, no seu processo. O que não aconteceu, porque o Eduardo Cunha não é de confiança. Se ele tivesse permanecido aí dentro desse teatro chamado impeachment e posteriormente ali como um herói, que salvou o Brasil do comunismo da Dilma, talvez o Eduardo Cunha era presidente da República hoje, você duvida? E eu falei quais eram os objetivos do impeachment que configuravam um golpe. Não era nada de salvar o Brasil do comunismo. Era para impor reformas. Reforma na Previdência, reforma trabalhista, reforma no sistema de ensino, que todo mundo fala hoje do novo ensino médio, que foi lá, uma canetada do Temer, lá naquela época. Entregar o setor de combustíveis do Brasil para o estrangeiro, como os poços do pré-sal para os gringos, aplicar política de preços internacionais para favorecer os acionistas, e colocar até outros participantes dentro do esquema, que estavam meio de fora e meio sentidos com a Dilma. No caso, os militares. O governo Temer já começou a introduzir os militares, né, no poder novamente. Então todo mundo estava interessado, era só você observar quem estava participando, como foi a manobra e os objetivos. Era claro que era impeachment, mas na época ninguém falava. A não ser um outro petista mais radical, né, que estava ali se defendendo, né, de maneira até parcial, e eu entendo, mas ninguém se manifestava, era modinha ser pró-impeachment. Você se lembra disso? Eu não me esqueci. E eu falei isso anos e anos atrás. Lá em 2016 eu estava falando isso. Antes do impeachment eu já falava isso. Hoje é mais fácil falar. Hoje é até modinha reconhecer que foi um golpe, porque o próprio sistema reconheceu
que não houve crime de pedaladas. É só você observar quem participou do processo, que era tudo bandido, e o que eles impuseram, né, com o impeachment. Foram as reformas nocivas para o Brasil. Eu falei lá atrás, cara. Pega os canais que você observa de política aí, vê se eles falavam o mesmo que eu falava lá atrás. Eu detonava essa operação Lava Jato, né, antes, né, de sair uma vaza-jato e mostrar que era tudo um esquema entre juízes, promotores, antes de todo mundo perceber que o Moro é um puta do imbecil, medíocre, mas corrupto, a serviço até de interesses estrangeiros aí, ou do seu próprio ego, da sua própria ambição. Eu falava isso antes, cara. Todo mundo podia observar que o Moro era um safado, era só observar a atuação dele no banco do Estado. Mas durante o próprio processo da Lava Jato, quando eles direcionavam ali só para pegar membros do PT, eu já falava, pô, isso aí tá muito estranho. Não é combate à corrupção, é combate à corrupção do PT. E onde ficava PMDB, PSDB e outros corruptos, que hoje inclusive estão aí no poder de novo? Eles ficaram de fora. E eu falei o quanto o Moro era imbecil. Sabe, um cara que facilmente aí era atropelado numa entrevista do Lula. Um cara que não sabia nem se comunicar. Você lembra daquela foto, durante o período áureo ali da Lava Jato, onde você tem um Moro tomando champanhe ao lado de Michel Temer, né, ao lado ali de Aécio. E olha só, ao lado do Alckmin, que hoje é vice do Lula. Né, aos sorrisos, uma espécie de festa de comemoração. Cara, eu achava aquela foto a coisa mais absurda do mundo. Mas eu falei isso na época, mas na época era moda, né? Idolatrar o Moro, falar da Operação Lava Jato. O que os caras conquistaram com aquela operação? O poder, cara. O Moro até concluiu todo o processo legítimo de corrupção. É um agente público que, através da sua função, favoreceu alguém em troca de alguma coisa. Ou não. Ou o Moro não favoreceu manipulando o resultado eleitoral, tirando o Lula da eleição, não favoreceu que o Bolsonaro ganhasse. E em troca ele tinha a promessa de ser ministro do STF, não foi possível porque o próprio Bolsonaro é um traíra, mas ganhou até o Ministério da Justiça do Bolsonaro. Ou seja, fechou o ciclo completo da corrupção, ficou evidente, escancarado para todo mundo. Aí depois veio, né, a Vaza Jato, e vazou aquelas mensagens dos aplicativos lá dos promotores, Dallagnol, Moro, né, e ficou todo mundo vendo que os caras eram tudo um bando de bandido, manipulando o resultado, debochando de gente morta, de crianças mortas. E, cara, eu falei isso antes, ó, muito tempo antes, cara. Acertei nisso também. O próprio Bolsonaro, né, ele era aquele personagem engraçado, né, que falava que era antissistema, que era meio nacionalista, que lutava pelo Brasil. Era só um personagem, cara, tudo farsa. Assim que eu achei que o Bolsonaro estava falando algumas coisas interessantes, eu comecei a observar ele, a conduta dele. E aí, sabe, deu para absorver rápido ali o que ele era. Você observando, você ia entender. Bastava um pouquinho de profundidade, não precisava ser muito profundo, não. Até na superfície do Bolsonaro você via que ele era um cara corrupto. Uma investigação simples aí depois surgiu aí com a rachadinha, mas ele já tinha, né, indícios disso. Era só você procurar um pouquinho, aí eu procurei um pouquinho, depois eu procurei um poucão e vi que o Bolsonaro era um medíocre, um imbecil, que já é perigoso no comando de um país. E além disso, um vendido. E depois a gente confirmou também que era um fascista, tendências neonazistas, e que falava de golpe de Estado, mas ele já falava isso antes. De golpe de Estado, de que apoiava a tortura. É só ver como ele falou lá durante o impeachment da Dilma, que apoiava, idolatrava o Ustra, que foi o torturador que participou da sessão de tortura contra a Dilma. Aquele cara tinha que ter saído preso, concordo com quem fala isso até hoje. Bolsonaro tinha que ter sido preso aquele dia no Congresso, quando ele falou, né, bem do Ustra, homenageando o Ustra, né, meio que pra debochar assim da Dilma. Pô, apoiando um torturador, psicopata. Só outro psicopata mesmo. E depois você vai vendo, acompanhando, né, a campanha do Bolsonaro, as pessoas que foram se colocando ao lado dele, né, e todo o processo dele no governo, cara, eu fico inconformado de ele não ter acertado mais e alcançado mais pessoas. De não ter tido algum tipo de influência para impedir que esse vagabundo tivesse tomado o poder e atrasado tanto o Brasil. Né, abrindo a tampa do esgoto, liberando esse monte de neonazi fascista por aí. Se sente no direito de ser fascista. Né, de ter as práticas nazistas. O governo Bolsonaro, os caras tinham orgulho de mostrar que eram nazistas, cara. Sabe, eu fico pensando assim, porra, eu acertei também, mas que pena, não deu muito efeito, não adiantou muito acertar.
povo achava que era só o rebelde, o cidadão X rebelde, porque na época era moda ser Bolsonaro, você se lembra disso? Era modinha ser a favor do Bolsonaro, ser a favor da direita, né, ser fascistinha, porque ser fascistinha significava que você era anticomunista, isso era moda. Sabe, antes de todo mundo ser patriotário, como é hoje, eram patriotas, e eu já não era. Não é que eu não era patriota, eu não era patriotário. Eu detonava, esculachava antes de virar moda, como é agora. No próprio governo Bolsonaro, olha a pandemia. Né? Olha aí a cloroquina, o quanto eu bati na cloroquina, cara. Quantas pessoas não morreram por conta da cloroquina? Até hoje tem amigos meus que defendem cloroquina, deve estar tomando até hoje. Deve ter até com um processo em andamento aí de hepatite medicamentosa e nem sabe, mas ó, fica gritando mito e fazendo arminha. A pandemia, a atuação do governo Bolsonaro na pandemia, cara, foi para potencializar. E vai, sabe, muito de encontro àquilo que eu dizia, né, das manobras de redução populacional, a agenda da nova ordem. Ah, o Bolsonaro era anti-vacina, o cidadão X. Você também já falou contra. Eu não posso falar muito hoje sobre isso porque é censurável. O sistema não permite. A plataforma aqui jamais permite que você fale isso. Mas eu acertei. Por quê? De certa forma, o nosso sistema, né, imunológico, eu acredito nisso, foi modificado antes da pandemia. Por isso que a gente ficou tão vulnerável assim. E sobre redução populacional, eu falei, eles iam fazer a prática. Só estava procurando a arma certa. E uma doença foi a arma certa escolhida. Preservava os recursos, né, tinha uma busca específica por alvos, pessoas descartáveis como alvos. E todo um processo também de manipulação da opinião pública, dava para controlar o alcance da doença, o número de mortos, né, foi muito bem efetivo, e principalmente se isso não foi um teste. Mas eu acertei tudo isso e acertei a cloroquina lá, que era tipo um golpe. Era charlatanismo do presidente, imbecil. Bolsonaro era contra a vacina, não. Ele era contra alguma coisa impedir a doença de continuar matando. Era só isso. Sabe, não tem fundamento, né, específico de conhecimento de causa, de situação, uma teoria, nada. Esse animal falava de guerra nuclear bacteriológica. De tão imbecil que ele era. Ele não sabe falar, né, guerra biológica. Ele falou de guerra guerra nuclear bacteriológica. Até imaginei, né, as bactérias jogando bomba atômica uma na outra, né? Só pode ser. Então não tem conhecimento de causa nenhum, não sabia nem o que estava falando, só queria que a doença continuasse. Quanto imbecil não tomou a cloroquina, se contaminou outras pessoas que não queriam ficar expostas, mas o imbecil tomou a cloroquina, se sentiu imune, foi pra rua, se contaminou quem estava em casa tentando se preservar, superlotou os hospitais com esse excesso de contaminação de pessoas que nem precisavam ter sido contaminadas, provocaram mortes, direta e indiretamente, e eu acertei, cara, acertei tudo isso, infelizmente. Eu acertei sobre algumas pessoas também, dei opinião sobre alguns personagens que surgiam aí na internet. Eu não acertei sobre o da Cunha? É o delegado da Cunha, você lembra? Que depois virou piada lá, com a bala de fuzil que capota. Hoje ele é deputado. Acertei, cara. Usava o distintivo para se autopromover, para passar a imagem do herói. Cheio de lição de moral, gravando videozinho pro YouTube, personagem. Eu falei mal do da Cunha, eu detonei o da Cunha antes de vazar aquele vídeo, onde ele pega lá, todo mundo ficou sabendo lá nos depoimentos, que ele pega a vítima e leva de volta pro cativeiro só para gravar ele, salvando ela. A vítima já havia sido resgatada do cativeiro. Da Cunha vai, pega a vítima na rua, leva de volta pro cativeiro, para depois ele vir de fora com a equipe do YouTube gravando ali, e aí ele mostra ele salvando a vítima. Cara, isso é um crime tão absurdo, que no Brasil só poderia ser recompensado com um cargo de política. Virou deputado esse cara, com tudo isso. Eu não detonei o Gabriel Monteiro muito antes de vazarem os tais vídeos íntimos dele, com menores? Hoje todo mundo fica sabendo que ele armava aqueles vídeos lá, que ele falou que eram experiências sociais, contratava crianças, para passar todo aquele drama de ação social dele. Eu falei muito antes, cara. Falei que o Gabriel Monteiro era um pilantra, safado, muito antes dele estar preso por estupro aí, por assédio a menores. Ou ser detonado, cancelado porque estava forjando seus vídeos. Falei. Eu falei de vários outros pilantras. Eu falei da Joyce Hasselman, falei do Frota, falei do MBL, cara. Desde a época do impeachment que eu falo do MBL e todos os seus participantes ali. Mamãe Falei, nossa, eu detono o Mamãe Falei antes
daquela gravação dele lá, querendo, né, abusar das ucranianas no meio da guerra lá. É um escroto. Perdeu o mandato agora, devia estar preso também. O Kim Kataguiri, que hoje está aí, né, como deputado também, falou que é contra criminalizar o nazismo. Só pode... e muitas outras atitudes dele. Estavam ao lado do Cunha, Eduardo Cunha, ó, tô confundindo os Cunha. Lembra aquela foto do MBL ao lado do Eduardo Cunha, que depois foi pra cadeia e todo mundo viu que ele manobrou impeachment pra dar um golpe, né, na Dilma? Sabe, todo mundo junto, eu falava desses caras antes, cara, 5, 6 anos atrás. Sabe, o Marcos Duval, que hoje é senador, tentou aí forjar um flagrante contra o ministro do Supremo pra engatilhar uma tentativa de golpe no Brasil, pra mobilizar a opinião pública aqui pra ir nas ruas. Isso é coisa de bandido. E eu falava antes, cara, quando ele tava lá sendo um youtuber que fingia que participava da SWAT. O SWAT fake. Se elegeu senador da República fingindo que era da SWAT, que era o herói, cara. Detonava esse mundo antes. Vagabundo eu não posso falar, né? Talvez ele me processe como senador. Mas eu não falava antes, acertei. Acertei um monte de coisa sobre um monte de gente, cara. E isso deveria ser motivo de orgulho pra mim. E não é. Sabe, eu penso que infelizmente eu acertei essas coisas todas. O que me dá medo, né? Porque tem um monte de outras coisas aí que eu estava prevendo, estão até se concretizando ou vão poder se concretizar mais à frente aí, que não são muito legais para a sociedade, para a humanidade. A agenda da nova ordem, falei. Redução populacional é item principal deles. Para facilitar a implantação de um governo único através de uma intervenção, de uma lei marcial, um estado de sítio. Depende do local, do país. O nome é o mesmo. Uma intervenção à força para oprimir o que sobrar da população depois da redução populacional. E falei agora, a pandemia é só um teste. Foi uma etapa da redução populacional, mas foi um teste muito bem sucedido. É só vir com outras doenças agora. Sabe, eu falei da queda do véu, né? As pessoas iam começar a ficar chapadas por entenderem qual é o papel deles na sociedade, que não é papel nenhum, é só um zumbi, um robô manipulado. Por todos os lados, por todo mundo, o tempo todo. Sabe, eu falei do caos sobrenatural, eu gostaria muito de ter falado muito mais. Falei sobre questões espirituais, falei sobre ufologia. Coisas estão para serem reveladas, muito mais do que já estão nesse momento. Cara, eu acertei todas essas coisas, e eu fico pensando aqui, e se eu acertar nessas outras coisas que eu previ, em tantas outras que eu falei aqui, que nunca se confirmaram como mentiras, eu não errei. Isso não é bom também. Ah, o X é foda, acertou 5 anos atrás. Essas coisas que ele falou, era contra o sistema da modinha no momento e tal, e nunca errou. Nossa, eu sou foda. Cara, se eu tiver certo, se eu não errar no que eu falei, a gente... Entendeu?